Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui, eu imagino que você parou nesse vídeo porque você quer fortalecer a sua vida de fé, alimentar a sua esperança e crescer no amor. Que bom, que maravilha. Você reservou esses minutinhos que não é um tempo perdido, mas é um investimento na sua vida de fé. E que você possa ir até o final desse vídeo, escutar tudo direitinho, com atenção, com carinho, com amor e guardar no coração. Guardar na mente, guardar no coração e traduzir na vida. Peço também que você não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não me segue no Instagram, passa a seguir. Se você ainda não é inscrito no canal, se não se tornou um membro colaborador para poder ajudar nessa missão de fazer a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas, faça isso. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando a obra de Deus a acontecer no mundo, tá bom? Hoje a igreja celebra uma grande santa, Santa Escolástica. Santa Escolástica era a irmã de São Bento. Eu tive a graça de um dia ir lá no Monte Cassino, onde tem, né, o corpo, o túmulo de Santa Escolástica e São Bento, uma grande santa. Então vamos ao Evangelho. Abra aqui a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13. Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus bateu a real. Jesus, de fato, não contou pipoca. Jesus falou na cara, desmascarou algumas das autoridades religiosas da sua época. E olha a questão. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que a religião não é algo ruim. A religião quer dizer religar. A religião serve para nos religar com Deus, nos religar com o outro, nos religar com a gente mesmo. Então, a religião, o conjunto de dogmas, de doutrinas, de ensinamentos, a vivência do rito,
dos sacramentos. É algo muito bom. E tanto que Jesus, na sua vida pública, na sua missão, ele escolheu 12 homens, ele preparou esses homens e depois ele os enviou. Jesus escolheu um para ser cabeça de todos. Então Jesus teve sim a clara intenção de criar a igreja. Jesus nos deu os sacramentos. Então, ele falou, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. E tanto que a gente, como igreja católica, nós temos 2000 anos. 2000 anos de história, 2000 anos de tradição. Nós guardamos o depósito da fé, nós conservamos o depósito da fé. Não é problema nenhum eu dizer que eu sou conservador. Sim, eu sou conservador porque eu conservo uma fé de 2000 anos. Eu sou tradicional, sou porque eu celebro um rito que já é passado há séculos. O problema é conservadorismo, o problema é tradicionalismo. É quando eu vou para os exageros. E é exatamente isso que Jesus está repreendendo aqui, olha só. Jesus repreendeu os discípulos porque os fariseus foi de lá dizer, olha, a gente lava, as mãos, a gente toma banho quando volta da rua, a gente lava bem os instrumentos que a gente vai usar nas refeições, a gente faz jejum, a gente reza, a gente dá o dízimo, a gente faz isso, a gente faz aquilo. E os seus discípulos não fazem isso. E aí, Jesus então aproveita a ocasião para denunciar uma religiosidade de transparência, uma religiosidade de exibicionismo espiritual. Não era algo de dentro para fora, mas de fora para dentro. Isso é um grande risco, meus irmãos, minhas irmãs, que infelizmente a gente percebe hoje dentro da igreja. Pessoas que se apegam exageradamente à tradição e se tornam tradicionalistas, conservadoristas, rigoristas, legalistas e esquecem a essência do que Jesus ensinou. A justiça misericordiosa, o amor, a paz, o respeito, o perdão. Eu vejo, me dói o coração, às vezes eu fico coçando os dedos para poder digitar ali alguma coisa, mas eu não vou dar ibope a esse tipo de pessoas que fazem isso. Eu não vou alimentar, porque no fundo o que eles querem é um comentário para poder dar engajamento, e eles ganharem muitas vezes ganhar dinheiro. Alguns ditos influencers católicos que adoram fazer uma polêmica, que adoram falar mal de bispos, falar mal de padres, que adoram ficar falando, arranjando alguma coisa, fuçando alguma coisa, dizendo que eu sou muito zeloso, eu quero conservar a fé. Se você quer conservar a fé, conserve também o fundamento da fé, que é, de fato, o desejo de salvar. E eu não vou ficar salvando o tempo todo apontando o dedo para os outros. Porque Jesus mesmo disse, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. E às vezes a sua medida, a sua fita métrica é bem curta. Porque você fica catando muitas vezes ali no direito canônico, no catecismo, nas regras da igreja, na liturgia da igreja, algo para poder falar mal, para poder criticar, para poder perseguir. E você esquece exatamente que Jesus era a única pessoa que podia jogar uma pedra naquela mulher e não jogou. A única pessoa que podia condenar Zaqueu era Jesus e Jesus não condenou. A única pessoa que podia não receber o perdão daquele homem que estava morrendo ao seu lado justamente lá na cruz, e ele não fez isso. Ao contrário, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pelo amor de Deus, não tenham medo de estar tomando o nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, não use a sua prática religiosa para ser cruel. Não use a sua prática religiosa para fazer proselitismos. Não use a sua prática religiosa para poder afastar ninguém de Deus. O profeta diz, não apague uma chama que ainda fumega. Não quebre uma cana rachada.
Às vezes a pessoa já está toda quebrada, a vida toda bagunçada, aí chega na igreja e está lá os síndicos da fé, como dizia o Papa Francisco, dizendo quem pode, quem não pode rezar ali, quem pode, quem não pode servir ali, quem vai ou quem não vai para o céu. Cuidado, viu? Aquele que estava lá na frente do altar se ufanando, eu não sou como aquele dali, aquele pecador que está ali atrás, eu não sou como ele não, viu, Senhor? Eu rezo tantas vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Quem voltou para casa justificado foi aquele lá, que batia no peito e dizia, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Cuidado. A mesma medida que você está usando, né? Dizendo que é zelo religioso, espiritual, essa mesma fita métrica vai ser aplicada a você. Se você está sendo rigoroso, legalista, rigorista, isso aí vai ser aplicado a você também. Cuidado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais pessoas. Até amanhã, se Deus quiser.